Oi pessoal, vamos ver aqui nesse documento da unidade 3 a estrutura do Linux. A gente vai começar a se familiarizar como o Linux é montado, é estruturado internamente. Aí. Tá, então, primeira coisa que a gente tem que ver é que o Linux é apenas o kernel, o núcleo das várias distribuições que a gente vê, que a gente encontra, o Debian, Ubuntu, KDE, Kali, ele é apenas um núcleo do sistema operacional. Existe uma padronização do funcionamento de todo o núcleo, de como ele pode ser acessado, que funções, e desenvolve-se outras peças que são ambientes gráficos, terminais e tudo, que utilizam esse mesmo núcleo para funcionar. Existe um grupo desenvolvendo em cima desse núcleo, liderado pelo Linus Torvalds, que é o criador do Linux. E existem outros grupos que desenvolvem pacotes e outras interfaces de janela para esse núcleo aí. Então, existem vários subsistemas gerenciados por esse kernel, que tem a parte de gerenciamento de processos, gerenciamento de memória, gerenciamento de redes, sistema de arquivos e outros. Isso aí, todos esses módulos compõem o sistema operacional, uma versão do sistema operacional. E também aqui a gente destaca também o bootloader, o shell, o software GNU, o servidor gráfico e o ambiente desktop. Ou seja, são vários módulos juntos que compõem uma distribuição do Linux. Todos eles são mantidos por diferentes grupos de desenvolvedores. Então tem uma coordenação do Linus Torvalds para a comunidade, e esses grupos participam, cada um construindo um módulo que vai se encaixar e formar um sistema operacional, uma distribuição do sistema operacional. Então a gente já viu esse conceito de distribuição Linux, as distros, que a gente vê que tem uma quantidade enorme de distribuições Linux, aí como o Ubuntu, Debian. Então a própria Debian tem várias versões, como Ubuntu, etc. Então a gente já viu o conceito de distro, distribuições Linux em outro módulo aqui. Um módulo interessante é o bootloader, que faz a carga do sistema operacional inicial. No momento que você liga o computador, estamos indo aqui para a página 2, o sistema operacional, a própria BIOS do computador, ele vai buscar bem onde é que está o sistema operacional dessa máquina física. Então a BIOS vai procurar, e vai, existe um procedimento que ela vai buscar onde está o sistema operacional e vai buscar na primeira partição lá e rodar. Então existe um script, um pequeno programa, que antigamente era o MBR, Master Boot Record, que era carregado logo nesse momento, ou o GPD, Guide Partition Table, que é um pouco mais moderno, que vai carregar a primeira parte, a primeira interface de carregamento do sistema operacional. Então o Linux tem o GHub, que ele é executado a partir de um desses dois scripts. Eu não diria nem programas, mas teria que ser um script de carregamento. Então o GHub do Linux ele vai verificar que sistemas operacionais existem disponíveis nessa máquina e vai abrir ali para o usuário escolher. Se só tiver um, ele vai aguardar um pouquinho e vai já carregar esse único existente. Se tiver mais que um, ele já vai abrir uma pequena janela para que o usuário escolha que sistema operacional ele quer carregar. Então o GHub ele gerencia o processo de inicialização do sistema. Então você chamaria de um
né? Se você tiver um computador com recurso dual boot, ou seja, tem o Windows e Linux, o GHub vai gerenciar isso e vai perguntar que sistema operacional o usuário deseja carregar nesse momento, né? Nesse momento que está ligando o computador. Né? Se só tiver um, ele simplesmente vai inicializar somente esse sistema operacional. Ou seja, o GHub é um bootloader, ou seja, é um inicializador de sistemas operacionais do computador. Né? Então, né, ele é a primeira parte primeiro software executado, né, oriundo lá de toda essa distribuição Linux vai ser executada no computador. Outra parte importante do Linux, eu estou aqui no finalzinho da página 2, é o Shell, chamado de concha, né? É o concha em inglês. O Shell ele é uma linguagem, né? Uma interface, né? Para o terminal. Então, são comandos de terminais que você dá que vão conversar com o núcleo do sistema operacional, ou não, dependendo do comando, que vão executar configurações ou listar alguma coisa, buscar alguma informação. Existem, por incrível que pareça, existem vários interpretadores de linha de comando. O mais comum, né, é o Bash, Bourne Again Shell, né, que ele tem vários comandos, né, que conversam lá com o sistema operacional. Né. Ele já é uma evolução das primeiras versões do Shell. Né. A gente pergunta, aí vocês já ficam entrando aqui na página 3, vocês perguntam, mas por que eu tenho que dar comandos para configurar o sistema operacional para fazer alguma coisa? Em primeiro lugar, os sistemas operacionais antigamente, né, lá antes da década de 90, eram, na sua maioria, interfaces de linha de comando. A gente dava comandos e funcionava. Poderia até ter uma janelinha ou outra de um programa funcionando, né? Mas basicamente o sistema operacional era, né, baseado em terminais de comando. Outro ponto é que o terminal de comando, né, apesar de você ter que decorar os comandos, né, é muito mais fácil você clicar em uma janela. Em primeiro lugar, que ele é executado muito mais rapidamente que a janela. A janela tem que ser desenhada, tem que ter uma interface com a placa gráfica, etc. Outro ponto que vocês vão perceber que é o seguinte: o terminal de comando leva à criação de scripts. O que é um script? São vários comandos de terminal colocados em um arquivo que são executados um atrás do outro pelo interpretador de comandos. Mas eu acho isso feio. Imagine você fazer backup de vários diretórios. Você clicar lá, abre uma janela, arrasta, abre outra janela, arrasta, abre. Tudo bem, você faz isso uma vez por mês, tá na boa. Mas imagine que você tem que fazer isso todo dia. A empresa diz que tem que fazer backup diário. Aí você entra lá e faz esse trabalho todo dia, perde lá uns 5, 10 minutos fazendo, arrastando lá para outro disco ou para o pendrive os seus arquivos. Ou seja, você vai criar um script e vai colocar assim, backup, roda aí. E o backup vai fazer todo esse trabalho de varrer lá uns 20 diretórios diferentes e atualizar lá um outro disco. Ou verificar, né, o que foi modificado e copiar. Né? Não precisa copiar tudo. Né? Se já tiver a cópia e foi a mesma data, ele não precisa fazer isso. Tá? Então, o script ele automatiza determinados trabalhos repetitivos. Automatiza muito. A interface gráfica é muito boa para quando você faz um trabalho que não é repetitivo, que você está ali, né, fazendo uma coisa, lá decidindo o que fazer ali, não, eu vou fazer isso ou não faço, deixa eu ver que data é. Quando você tem um trabalho já pré-definido, o script leva uma vantagem enorme sobre a interface gráfica. Tá bom? Então, o Shell e os terminais de comandos do Linux são umas ferramentas poderosas para que a gente consiga fazer as coisas no Linux. Né? Mas
você está indo na sua casa, eu faço isso pouco, backup também é pouca coisa, tudo coisa na sua casa. Outra coisa, você é responsável pela TI de uma empresa que tem que ter backup diário. E o backup não é só para um disco físico, é para uma área remota lá na nuvem, um outro site copiado, porque se pegar fogo no prédio, você tem que ter o backup. Imagine um banco, né? Um banco tem que ter cópia de tudo. Tá? Então, numa empresa, você tem muitos procedimentos que são rotineiros. Tanto o backup, como eu já falei, que é diário, mas de um banco você tem todo o processamento aí de cheque, verificar se a pessoa está negativa ou não, se tem saldo, né? Pagar as contas que foram colocadas em débito automático. Isso é um procedimento diário. Né? E existe também procedimento mensal, onde a empresa tem que verificar tudo que ela descontou imposto das suas vendas e pagar para o governo, ou municipal, ou estadual, ou federal, as devidas taxas de impostos, né? São mais de 50 impostos são recolhidos mensalmente. Então, isso é um processo mensal, roda todo mês. Provavelmente não há uma interface gráfica que você tem que clicar aqui, clicar ali, agora paga ICMS, agora paga IPI, agora paga o FECP, agora... Né? Não, isso você roda um script que vai fazer todo esse processo. Né? E nas empresas demora muitas vezes, demora a noite toda rodando, são mais de 500 programas. Então, essa parte de shell, script, terminal de comando, né, que a gente soltou nesse documento, explicando que, que existe e é uma coisa interessante, isso é uma coisa muito importante para quem vai trabalhar no suporte. Tá? A gente vai ver mais tarde mais detalhes aí dos comandos de terminais dos scripts. Tá? Então, né, como é que eu abro? Eu entro no menu do sistema, terminal, console, né, ou terminal, depende da versão da distribuição que você tem. Ele abre aqui uma janelinha onde eu coloco ls-l, que é para listar o diretório corrente. Então ele vai listar, está aqui. Né? Não vou entrar em detalhes nessa parte aqui, né, que são os atributos de arquivo. Depois a gente vai ver com calma. Né? E aqui estão os nomes dos arquivos aqui. Né? Nome, data de criação. Então, é uma janelinha de terminal. Aí que tem vários comandos que a gente possa fazer. Né? Recordando aqui na página 4, né, os softwares GNU são, né, ou seja, você tem vários comandos que são relativamente padronizados para o terminal de comando. Tem o CP para copiar arquivo, LS para listar os arquivos, RM para apagar, né, remove para apagar arquivos. Né? Então, são vários utilitários que foram desenvolvidos inicialmente, né, pelo grupo lá, né, que criou o Linux, mas existem vários outros utilitários que você pode instalar que também vão fazer parte dos comandos de terminal. Tá? Então você tem utilitários de compilação, né, também que podem ser instalados, né, tem o próprio GHub, né, que faz parte desse projeto GNU, né, de software livre. Tem o Bash, que interpreta os comandos. Né? Então tem vários, esse projeto GNU, né? Então vários grupos criando, né, de forma padronizada esses utilitários que vão rodar no Linux. Tá? Isso a gente já viu em outros documentos. Né? Então é um trabalho de várias mãos e procurando seguir um padrão aí. Agora aqui na página 5, o servidor gráfico, né? O Linux, dependendo da versão, ele tem um tipo de servidor gráfico ou não. Antigamente era o X-Window. Né? Ele não fazia parte do kernel. Né? E surgiram vários outros gerenciadores de ambientes gráficos, que cada um, né, tem uma característica. Né? E, né, tem o x.org, tem um Wayland, o Mir, né?
tem vários, né, desenvolvidos, cada uma para uma versão uma distribuição do Linux. Né? Então, né, dependendo do caso, você pode escolher aí, né, uma distribuição que tenha uma interface gráfica melhor ou uma interface gráfica mais simples, que rode uma máquina menos potente. Aí, né? Então, tem umas bem completas, né? Tem o KDE, né, e tal. Então aqui tem algumas versões aqui na página 6, tem o Genome, tem o KDE, tem o XFCE, né, tem o Cinnamon, Mate, Razor e tem várias outras interfaces gráficas. Então se você estiver buscando uma distribuição Linux para você utilizar, né, procure uma que se adeque primeiro ao seu equipamento, né, e que tenha as características que a forma como você vai usar. Se você vai usar para jogar, vai usar para um servidor, vai usar para construir um firewall lá para sua organização. Então você vai escolher que distribuição, que interface gráfica, né, pelas características que ela vai oferecer para você. Ok, gente, é só. Então aqui nós vimos aqui, né, a estrutura básica do Linux, né, as primeiras impressões que a gente tem do Linux aqui. Tá bom, gente? Muito obrigado. Tchau, tchau.